Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer você que está aí do outro lado da telinha. Iremos falar sobre a prisão agora, principalmente por corrupção do Luiz Inácio Lula da Silva, a farsa aí do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Trump derruba agora tudo de mais precioso no nosso Brasil. Iremos falar sobre o fogo agora em Brasília e a liberdade do Jair Messias Bolsonaro. E caiu agora, neste exato momento, também o STF e o PT. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Lembrando, pessoal, que a gente vai sortear também aqui ao vivo no nosso canal e o ganhador do Pix só precisa compartilhar essa grande live. Então, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera, vai se inscrevendo e vai também compartilhando. Pessoal, estamos com 84, vamos por partes, porque é muita informação que está chegando aqui ao vivo. Preste bastante atenção. Dizendo aqui. Por aí na mídia, está equivocado, né? Muita gente está falando de análises das possibilidades. Mas existe uma possibilidade que ninguém aventou ainda. E isso foi dito para a gente. Fonte seguríssima, diretamente dos Estados Unidos, mas da onde você não imagina, já veio. A gente fica aqui se aguentando para falar, mas há um compromisso de que nós não podemos falar. Porque essa turma é muito vaidosa. Isso pode atrapalhar aquilo que foi negociado e pode verdadeiramente causar um efeito cascata e atrapalhar tudo. Tivessem acontecido tão maravilhosamente bem para o governo, não estaria todo mundo agora festejando, vibrando e usando isso como ferramenta pró-reeleição? A única manifestação que a gente viu, ainda assim meio disfarçada, foi nesse evento aí cabuloso aí do SBT, né, vergonhoso, e os caras falaram ali meio timidamente. Então por aí você já pode ter uma ideia. Hoje nós sabemos o que vem. E digo o seguinte, que é uma coisa muito boa que vai acontecer até antes do carnaval. Vamos guardar segredo, porque senão isso vai causar uma briga estupenda, gigantesca entre a direita e a esquerda no Brasil e vai virar um caos nesse fim de ano. Então, tome nota do que você está ouvindo agora, aqui. Eu não deveria nem estar falando. Muita gente está falando, olha, se você não pode dizer, então para que você está colocando água na boca? É porque o negócio é muito bom. Aí a gente não se aguenta aqui, mas o nosso... Pessoal, estamos com 189 ao vivo. Agora o Jorge, sempre presente, de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço aí para o pessoal de Cuiabá. Pessoal, coloca aí nos comentários da onde vocês estão me assistindo. Doutor, eu estou te assistindo aqui de Brasília, de São Paulo. Coloca aí nos comentários e também, pessoal, o número do like de vocês. Pessoal, prepara o coração de vocês sobre a corrupção aí do INSS, do Banco Master, do INSS, Luiz Inácio Lula da Silva, totalmente envolvido. A gente vai trazer tudo aqui, os detalhes ao vivo para vocês. E do Banco Master, o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane. Lembrando também que eu quero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam. Muitos de vocês ainda não estão inscritos. Somos mais de 109 mil inscritos neste canal e está aguardando somente a sua inscrição para a gente chegar a 110 mil inscritos. Lembrando também que as eleições começam ano que vem e a gente precisa preparar o nosso terreno neste exato momento. A gente vai falar também sobre a soltura do Jair Messias Bolsonaro. O estado dele é extremamente grave e os médicos articularam aqui ao vivo com o nosso canal. O Jair Messias Bolsonaro, além do câncer, está com algumas hérnias aí que precisa imediatamente da sua soltura para, então, fazer uma cirurgia. Eu peço também a oração de todos vocês. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos que vamos, pessoal. Vamos subir? Conto com a sua ajuda, então copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. E, pessoal, o senador desafiou também o ministro Alexandre de Moraes ao vivo e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para vocês. Compromisso com a fonte é não revelar, porque isso pode atrapalhar o andamento desse processo. Inclusive, a Magnitsky volta, se você não sabe. Tá? O Trump não pode aplicar uma lei Magnitsky sem a aprovação do Congresso. Então, todo o material que foi apresentado é um vasto material comprobatório. Então não existe essa de que foi enganado e coisa e tal. Não, os caras sabiam. Negócio de terras raras pode entrar. Mas olha, o cara já tem terras raras quase que no mundo inteiro.
para suprir e muito uma ausência de Brasil de terras raras. Ah, mas o Brasil é um dos grandes produtores mundiais. Beleza, daí. Se ele coloca a direita aqui dentro, ele resolve isso, pega 100%. E se isso aconteceu de terras raras também, ou seja, a esquerda vai detonar o governo Lula, né, dizendo que o governo entregou a soberania mesmo para outro país. Fim da censura nas redes sociais. Beleza, isso está tudo dentro do pacote, mas a cereja do bolo que justifica essa retirada, você só vai saber até fevereiro. E aí você vai guardar esse dia que nós estamos aqui, né? Nós vamos voltar e mostrar isso no dia, hoje, 15 de dezembro de 2025. Aí você vai ver qual é a cereja. Mas uma coisa nós podemos dizer aqui, que o brasileiro não precisa ficar angustiado. Nós temos excelentes relações com o pessoal de lá também. E as informações são quentes, ok? Pessoal, fique conectado agora. Vamos por partes. É muitas informações que está chegando aqui agora ao vivo no nosso canal. Eu peço, por gentileza, que vocês coloquem aí nos comentários por quantas pessoas vocês compartilharam. Pessoal, PF investiga Daniel Borcaro por acesso antecipado à documentação sigilosa e contratação aí de hackers. Carlos Bolsonaro parabeniza Bruno, que assume a vaga de senador e divulga que agora é dirigente do PL. Estive presente não mais na condição de vereador, mas agora como um dos dirigentes partidários do PL, com a missão de contribuir para a continuidade e o fortalecimento de um projeto político que entendemos ser o melhor para o nosso Brasil. E neste exato momento também, agora estou trazendo as informações. PL da dosimetria, que diminuam as penas dos presos do dia 8, será votado agora diante do Senado. Pessoal, direção dos Correios foi alertada há 2 anos de que corria risco de ficar sem dinheiro, revelou aí todos os documentos, e a Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, é condenada a pagar 56 milhões por obrigar a vacinação aí contra o Covid-19. E preparo o coração de vocês. Todos os documentos sobre a investigação do Banco Master ficaram sob custódia do ministro Toffoli há poucos segundos atrás. E, pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada também projeto que regulamenta a reforma tributária, aumentando os tributos para os brasileiros e diminuindo os incentivos fiscais também. Pessoal, PF já tem a documentação que comprova a viagem do Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o careca do INSS para Lisboa, em novembro de 2024, e o julgamento começa agora. Vou trazer o vídeo ao vivo para todos vocês, não foi divulgado, a gente articulou aí com os nossos jornalistas e também com o presidente hoje do INSS sobre essa informação, e eu quero pedir a ajuda de você que está aí do outro lado da telinha. Você que ainda não está inscrito, se inscreva neste canal. A inscrição de vocês é importante para marcar dentro do nosso canal a sua colaboração. A inscrição é de graça, não paga nada, e você que ganha aí com as nossas transmissões ao vivo e os nossos sorteios por semana. Doutor, o que eu preciso fazer? Somente compartilhar. Copiar e colar essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, e colocar nos comentários com quantas pessoas vocês compartilharam. Se é um, é um real, se é 10, é 10 reais, se é 100, é 100 reais, se é 1.000, é 1.000 reais, e por aí vai. Com base no seu compartilhamento, é o valor do Pix que vai direto para a sua conta. Pessoal, prepara o coração, que a notícia vem a poucos segundos, diretamente da fonte e ao vivo para todos vocês. Federal obteve documentos que mostram uma viagem internacional de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Os dois embarcaram na classe executiva de um voo da Latam, saindo de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Lisboa, no dia 8 de novembro do ano passado. Os registros obtidos pela PF são detalhados e mostram inclusive as poltronas ocupadas pelos dois. O careca do INSS viajou no assento 3A, enquanto o Lulinha estava algumas fileiras atrás, no assento 6J, ambos na primeira classe e ambos na janela. O voo era o Latam JJ8148. A informação sobre a viagem foi revelada pelo depoimento de Edson Claro, um ex-funcionário do careca do INSS que colabora com a PF. A lista de passageiros obtida agora pela corporação mostra a veracidade desse elemento do depoimento dele. No início deste mês, a tropa de choque governista na CPMI
INSS conseguiu barrar um pedido. A Polícia Federal, no entanto, obteve essa documentação de forma independente. Segundo Edson Claro, essa não teria sido uma viagem isolada. De acordo com ele, Lulinha fez outras viagens com o careca do INSS, com as despesas sempre pagas pelo empresário, que é considerado o pivô da chamada farra do INSS. No mesmo depoimento, Edson Claro afirmou ainda que Lulinha recebeu uma espécie de mesada de cerca de R$300 mil mensais. Ele também relatou um pagamento de 25 milhões de reais ao filho do presidente da República. Um voo de primeira classe nessa rota entre Guarulhos e Lisboa custa cerca de 14 a 25 mil reais. O serviço é luxuoso e inclui poltronas que reclinam 180 graus, atendimento personalizado e carta de vinhos com rótulos que podem chegar a R$800. Como já revelado pela coluna, Lulinha mudou-se para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. Poltronas que reclinam 180 graus, atendimento, carta de vinhos com rótulos que podem chegar a R$800. Como já revelado pela coluna, Lulinha mudou-se para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. A mudança repentina causou perplexidade entre os parlamentares da oposição na CPMI do INSS, que querem saber se ele teve acesso antecipado às investigações ou se deixou o país quando ficaria claro que uma comissão parlamentar de inquérito seria instalada. Nesta segunda-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que não pode comentar as investigações envolvendo Lulinha por estarem sob sigilo e completou: infelizmente surgiu essa possibilidade sobre as investigações envolvendo o filho do presidente. Pessoal, prepara o coração de vocês para a notícia que chegou agora ao vivo. Estamos com 195, vamos chegar a 200 pessoas. Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Coloca também nos comentários qual o número do like. Aqui o nosso jornalismo é ao vivo com todos vocês. Para saber se está ao vivo, pessoal, a gente fala aqui o nome. Luiz Carlos, agora Rosa dos Santos, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, a todos os cariocas, obrigado pela presença, a todos os paulistas, a todos os capixabas, obrigado pela presença. E agora a gente vai para a treta, porque a treta tá feia. Há poucos segundos atrás, olha a confusão que teve dentro do Congresso, pessoal. Pelo menos o Jornal Nacional mostrou, disse o que nós não devemos fazer, que vai pegar muito mal. Portanto, continuam a achar, submeter ao alto grau de fulanização, alto grau de fulanização que essas condenações contêm. É claro que o alvo é o Bolsonaro. O alvo é a eleição do ano que vem. Quem não quiser enxergar, que não enxergue. Sobre o ocorrido, não pode passar despercebido. Uma frase épica do presidente Lula. Alguém abriu a porta. Deixaram entrar 8 agências do sistema brasileiro de inteligência receberam, entre outras, e a BIM nunca disse que elas eram confidenciais. O confidencial foi um carimbo aplicado depois, mas não pela origem da informação. No dia 6 de janeiro, às 19h30, previsão de invasão do Congresso Nacional e outros prédios da esplanada dos ministérios. Aqui não tem nenhum supermercado, nenhuma casa noturna. Portanto, todas as instituições têm aqui a sua sede. Este aviso foi ignorado a ponto de o diretor da ABIN e o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, trocarem mensagens que foram apresentadas na CPI, dizendo: vamos, às 8h30 da manhã, vamos ter problemas. Ou seja,
Também desapareceu do Ministério da Justiça, à época dirigido pelo atual ministro Flávio Dino, qualquer gravação, qualquer vídeo sobre a presença ali de 285 policiais da Força Nacional. Desapareceu e não tem filme. E não há nenhum inquérito. Prestem bem atenção, nenhum inquérito sobre as omissões em face dessas informações. Ontem, o ministro Alexandre Moraes, pelo menos o Jornal Nacional mostrou, disse o que nós não devemos fazer, que vai pegar muito mal. Portanto, continuam a achar que o Congresso deve se submeter ao alto grau de fulanização, que essas condenações contêm. É claro que o alvo é o Bolsonaro, o alvo é a eleição do ano que vem. Quem não quiser enxergar, que não enxergue. Sobre o ocorrido, não pode passar despercebido. Uma frase épica do presidente Lula. Alguém abriu a porta. Deixaram entrar. Pessoal, e depois nós comprovamos. Deixa eu trazer os detalhes que chegou agora. Petrópolis, assistindo aqui o nosso canal, já estive em Petrópolis, local maravilhoso. O senador catarinense Esperidião Amin detonou Alexandre de Moraes e as condições absurdas do STF, e principalmente sobre essa tentativa aí de golpe que a gente está acompanhando em tempo real. Eu quero que vocês também, o coração de vocês, porque agora, quem assumiu o comando há poucos segundos atrás chegou e a gente vai compartilhar. Coloca aí nos comentários o número do like de vocês. Doutor, o meu like é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, que eu quero saber o número do like. Olha só, pessoal. Solicito que todos fiquem em posição de respeito para que o senhor Bruno Bierrenbach Bonetti preste o compromisso regimental. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Bruno Bierrenbach Bonetti, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar Bruno Bonetti e integrando a bancada do Partido Liberal. Pessoal, que Deus possa nos ajudar, principalmente aqui ao vivo nesse canal, para a gente conseguir levantar e eleger o máximo de deputados e senadores. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu peço bastante a ajuda de vocês. Peço a inscrição de vocês, que possamos levantar uma comunidade muito forte, um canal de muitas pessoas inscritas, pessoas que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, e pessoas que estão atreladas diretamente, oficialmente, ao Jair Messias Bolsonaro. Eu quero trazer um detalhe também que chegou neste exato momento, há poucos segundos atrás, sobre o filho do Jair Messias Bolsonaro. Vou colocar em tela para vocês as informações que chegou, mas eu peço o compartilhamento de vocês neste exato momento. Doutor, o que chegou? Olha só a informação aqui em tempo real. Deixa eu voltar. Está muito cedo para falar disso. A gente tem que esperar, como eu falei, o final ali de março, começo de abril, que é o fim ali do momento, é o momento, é a data limite em que as pessoas que estão em cargos executivos precisam se desincompatibilizar para concorrer a algum outro cargo eletivo. Então, acho que a partir dali a gente tem e até lá, já deu um tempo suficiente para os partidos fazerem as análises nos estados do impacto de estar com a gente no primeiro turno ou, de repente, vir com a gente no segundo turno. Então, como eu sou da política, eu entendo que esse tempo é importante. É uma decisão que tem que ser pensada de forma muito estratégica. A convicção que eu tenho é que, em algum momento, todos aqueles que estão no campo da centro-direita vão estar unidos contra
a candidatura da reeleição do atual presidente da República. Então, eu fico muito tranquilo, sem nenhuma ansiedade de ter essa resposta. Cabe a mim agora, com o passar do tempo, apenas ir consolidando essa posição, esclarecendo ao público, né, a todos os brasileiros, que nós vamos ter uma alternativa, pelo menos a minha pré-candidatura colocada, uma alternativa que é viável e que tem tudo para trazer o Brasil, fazer com que o Brasil volte a respirar bons ares aqui, como está acontecendo em outros países aqui vizinhos e na própria Europa. Pessoal, você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente acabou de receber a informação diretamente dos Estados Unidos sobre a derrubada do presidente Trump, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Inácio Lula da Silva, e foi confirmado mais ou menos 8 mortes neste ataque, neste exato momento. Se o YouTube não direcionar você, eu peço que você dê o joinha nessa live, que daqui a pouquinho a gente está entrando com a transmissão ao vivo, e peço também que você copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai se inscrevendo, a inscrição de vocês é de graça, e o nosso canal fez parceria com diversas lojas também, do Mercado Livre, Shopee, e por aí vai, para vocês aí comprar diretamente com as principais promoções. Então, você ganha aqui no nosso canal, a inscrição é de graça, os sorteios é por semana, que é o Pix aí na sua conta, e também compre aí os produtos das principais lojas com promoção em primeira linha, tá bom? Se inscreva, curta e compartilhe, já já a gente volta trazendo essas informações sobre o presidente Trump, que derrubou aí o ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Inácio Lula da Silva. Beijo, beijo, beijo.